Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre ocupações urbanas. Em Belo Horizonte, milhares de famílias ocuparam terreno na região do Isidoro, na zona norte da capital. Elas enfrentam no momento uma batalha na justiça para garantir o direito à moradia. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Joviano Maier, advogado popular do coletivo Margarida Alves. Olá, Joviano, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado, prazer todo meu. Joviano, vocês aí que estão, o coletivo Margarida Alves está em defesa dos moradores dessas ocupações e de outras também. Qual é a situação no momento, do ponto de vista legal, dessa ocupação na região do Isidoro? Eu sei que a justiça determinou a reintegração, despejo, né, mas os moradores, por meio de vocês, do coletivo, recorreram, é isso? Exatamente. Há uma decisão, né, uma ordem de reintegração de posse das 3 ocupações, Esperança, Vitória e Rosa Leão. Essa liminar já teve vários recursos, né, tanto no âmbito do Tribunal de Justiça, como também no âmbito do STJ. Há uma ação civil pública do Ministério Público questionando várias irregularidades com relação a esses terrenos e com relação a essas ações possessórias. E também inúmeros remédios processuais que buscam contornar a iminência dessa reintegração de posse, que vai ser a maior reintegração de posse de ocupação organizada, urbana, no estado de Minas Gerais. Então, é o prenúncio de uma situação trágica, de uma situação muito delicada e que nós, né, cobramos veementemente que as autoridades busquem, né, uma saída pacífica, uma saída negociada, perfeitamente possível de ser alcançada, né? Conflito social dessa natureza não pode ser tratado como um caso de polícia e essas famílias serem despejadas dessa forma. Neste momento, essas famílias estão sob o risco de despejo, é isso? Exatamente. Nesse momento está validada, né, essa reintegração de posse determinada pelo Tribunal de Justiça, apesar de todas as ilicitudes no âmbito dessas ações de reintegração de posse, uma das quais, inclusive, proposta pelo município de Belo Horizonte. Agora, quais ilicitudes, quais ilegalidades que vocês afirmam nessa questão aí, nessa decisão da Justiça, Joviano? Bom, vou elencar as mais graves, porque são várias. Primeiro que essas ações não têm pessoas no polo passivo, como réus. Os proprietários entraram com a ação contra qualquer pessoa, o que do ponto de vista jurídico processual é um absurdo, né? Porque como que eu vou me defender de um processo que eu não consto como réu? Né? Então, primeira questão é. Segunda questão é a confusão dominial, a confusão fundiária desses imóveis. Não há delimitação das áreas a serem reintegradas. E no processo civil é pressuposto, né, para fins de deferimento de liminar, que as áreas sejam individualizadas. Porque qual área que a polícia vai cumprir essa reintegração de posse se não é delimitada? No entorno dessas ocupações há várias outras ocupações de muito mais tempo, né, já consolidadas. Além disso, o município de Santa Luzia não é parte nessas ações, sendo que uma fração, né, expressiva dessas ocupações se encontra no município de Santa Luzia. Então, essas irregularidades e várias outras foram objeto de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual tem um pedido liminar de suspensão desse despejo e que não foi sequer apreciado pela juíza Luzia Divina, responsável, né, por essas reintegrações de posse. Todas as reintegrações de posse foram juntadas, né, no âmbito da 6ª Vara da Fazenda Pública Municipal, sob a responsabilidade desta magistrada. Agora, Joviano, quais direitos essas pessoas têm? Bom, primeiro, o direito constitucional à dignidade da pessoa humana. Uma reintegração de posse dessa magnitude, né, afetando esse universo de milhares de famílias, sem nenhuma alternativa de reassentamento, de realocação provisória, de abrigamento, para onde vão essas milhares de crianças que estão ali, né? Além disso, o direito constitucional à moradia, previsto no artigo 6º, né, o direito de morar dessas famílias que está sendo também violado. E a função social da propriedade? Nós estamos falando de áreas que estavam completamente abandonadas, sem nenhuma destinação, que serviam apenas para fins estritamente especulativos. Então, são vários dispositivos de índole constitucional que estão sendo violados ao se colocarem essas milhares de famílias nas ruas sem nenhuma alternativa. E quais são os principais, Joviano, entraves para resolver esse impasse no momento?
o principal entrave é a intransigência, né, sobretudo do governo municipal, mas também, né, do governo estadual e a omissão do governo federal de mediar esse conflito, intransigente de se buscar essa saída negociada. Há um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida previsto para uma dessas áreas, né, e que vão ser construídas cerca de 9.000 unidades habitacionais. Então, veja bem, é um contrassenso. Nós estamos falando de uma reintegração de posse numa área em que está prevista a construção de empreendimento Minha Casa Minha Vida para famílias da renda da faixa 1, ou seja, de renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, que representam hoje 90% do déficit habitacional. Então, é perfeitamente razoável, possível e necessário se buscar essa saída pacífica, negociada, para contornar a iminência desse grave conflito social instaurado na região do Isidoro, em Belo Horizonte. Essas famílias, por exemplo, poderiam ser abrigadas nessas construções do programa? Poderia, por exemplo, ser essa uma solução? Perfeitamente, porque atendem os critérios da política habitacional de 0 a 3 salários mínimos. Além disso, grande parte dessas famílias estão cadastradas no programa, ou seja, então o argumento do município de que estariam furando fila é um argumento desonesto, além de falar de mentiroso, e além disso, a Lei Federal 11.977 do programa Minha Casa Minha Vida prevê que uma porcentagem das unidades podem contemplar famílias em situação de risco, não apenas risco geológico, de desabamento, enfim, né, área do ponto de vista ambiental em risco, mas também o risco social, e que é um risco social maior do que a iminência de uma reintegração de posse. Sim. Joviana, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ótimo. Há 1 ano e 3 meses, a região da Mata do Isidoro, localizada na divisa entre os municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia, começou a ser ocupada por milhares de pessoas sem casa. Um terreno que estava abandonado há mais de 30 anos e que tem como um dos donos a Prefeitura de Belo Horizonte, hoje abriga cerca de 8.000 famílias que residem em 3 comunidades: Rosa Leão, Esperança e Vitória. Nós temos precisão de um pedacinho para nós morar. O porquê que nós não podemos ocupar? Esse terreno estava aqui há mais de uns 30 anos. Aí disse que um fazendeiro comprou. Depois o fazendeiro veio a falecer. Os herdeiros falou que não queria, não ia pagar o imposto e não queria. Então a gente veio a ocupar. E através dessa ocupação, aqui agora são 8.000 famílias que tem dentro dessas 3 ocupações. Dificuldades com o pagamento do aluguel, desemprego e precariedade nas condições de vida foram os principais motivos que levaram esses cidadãos a tomar essa iniciativa. Eu morava em aluguel, eu já morei de favor também, mas minha mãe. E graças a Deus a gente está aqui, porque as condições é apertam, nós não temos condição de pagar um aluguel assim que seja realmente digno, não ser um cômodo, porque hoje em dia o aluguel está muito caro. Agradeço a Deus por a gente estar aqui, modificou bastante, ajudou bastante. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Se cada um de nós tivesse uma casa, nós ia vir para cá e gastar aqui, igual vocês filmou essa casa aqui que o dono dela está construindo, acabando de construir. Ele ia gastar um dinheiro assim se ele tivesse uma casa. A não ser que ele tinha muito dinheiro, né, para deixar para um lado. Porque essa pessoa está construindo aqui porque está precisando mesmo. A luta pela moradia faz parte do cotidiano das pessoas que moram na ocupação do Isidoro. As casas já começaram a ser construídas, mas agora o que eles querem é saúde, educação, saneamento e um pouco mais de dignidade. Vai melhorar aí muito mesmo para nós aqui. Igual o negócio de uma escola aqui dentro, assim, que isso vai demorar, né? A luz, a água, porque aí a gente também está disposto também. Não pagar muito, mas se fazer assim, um parcelamento, ó, esse lote aqui é tanto, esse aqui é tanto, esse aqui é tanto, vocês podem pagar isso aqui. Aí a gente dava um jeito, vamos ver se tá para todo mundo pagar. Está entendendo? Porque a gente não estava querendo, era de graça também, não. A gente passou um pouco de dificuldade, bastante aqui, assim, de água, de luz. Aqui, que ainda não tem, né? Nem água, nem a luz, assim, pela prefeitura, não tem rede de esgoto, não tem uma escola, não tem um posto suficiente para consultar os doentes. Tem muitas mulheres grávidas aqui passando maior aperto em termos de ganhar as crianças dentro de casa sem recurso. Então está muito difícil. Na comunidade Vitória, as famílias convivem com o medo de serem colocadas na rua.
Mas apesar de decisões judiciais desfavoráveis, os moradores estão organizados e contam com o apoio de segmentos da sociedade civil. Diariamente, trabalham na abertura de ruas e construção de casas. Unidos pela mesma causa, já promoveram manifestações pela cidade e conquistaram um grande apoio popular na luta pelos seus direitos. Eu queria que as autoridades que falam mal das ocupações, elas passassem aí nas ocupações para conhecer assim, o lado do povo mesmo, que é o povo, né? O povo são pessoas humildes, são trabalhadores, são pessoas de rua que não tinham um lugar para poder viver, não tinha uma base, ela não tinha nada. Aí elas chegaram na ocupação, elas foram recebidas de braços abertos, entraram. E assim, de vez em quando dá um atrito, porque todo lugar tem atrito, né? Mas a gente tenta resolver da melhor forma possível. Esse é o papel da associação dos moradores. A Tiene Cristina mora com a mãe em uma casa de madeira na ocupação. Para ela, essa foi a única opção que restou e mesmo com a ameaça de despejo, afirma que está disposta a resistir. Nós não somos um animal que deve ficar assim na rua ou morando em lugar, uma casa lá, uma casa cá, porque as coisas apertam. Nós temos que ter moradia assim e aprender a lutar. O sonho de ter uma casa sempre esteve presente nos pensamentos dessa família. A ocupação foi a chance que tiveram para torná-lo realidade. O que construíram aqui é tudo o que possuem. Mesmo diante das dificuldades, Jarbas ainda acredita que o filho vai ter um futuro melhor numa sociedade sem preconceitos. Meu filho é o futuro do Brasil, né? Então ele vai se espelhar muito em mim para que isso venha a ser verdade, né? E eu gostaria que o nosso governo voltasse os olhos mais dessa forma, assim, né? Como nos educar de uma maneira exemplar para que não só a sociedade olhe para nós assim, os invasores de terra e etc, né? Esse olho crítico, mas não, somos pessoas honestas. De acordo com pesquisa divulgada em 2007 pela Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional em Minas Gerais é de 721 mil moradias. Só na região metropolitana da capital, faltam 173 mil casas. Esses são apenas alguns números, mas que também podem ser traduzidos em sonhos e sentimentos. Aqui dentro é meu, ninguém me perturba, eu já estou muito feliz. Nunca tive minha casa, a primeira é essa, e igual eu falei para minha esposa, se tirar mesmo, eu não sei o que vai ser na nossa vida, não. Agora, Joviano, vocês também têm denunciado alguns descumprimentos de direitos humanos. Quais descumprimentos teriam sido esses, na opinião de vocês? Assim, nós do coletivo Margarida Alves, nós fizemos uma denúncia para a relatoria especial da ONU do direito à moradia adequada e também uma medida cautelar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos. Tanto a denúncia para a ONU como o pedido cautelar para a OEA abordam, né, o descumprimento de preceitos, de diretrizes que devem ser observadas no cumprimento de ações de reintegração de posse dessa natureza, né, denunciam também o terrorismo psicológico feito, né, pela Polícia Militar de Minas Gerais com relação a essas famílias, né, helicópteros passando, né, inclusive durante a noite, julgando panfletos, né, nas comunidades, comunicados, esse ambiente de terrorismo psicológico e, além disso, o atentado ao direito humano, à moradia, que nós estamos falando de uma reintegração de posse de milhares de pessoas sem nenhuma alternativa digna para essas famílias. Então, a polícia, inclusive, descumpre as próprias diretrizes regulamentares que ela disciplina. Inclusive, isso foi objeto de um mandado de segurança que nós fizemos para o órgão especial do Tribunal de Justiça, que ainda não foi apreciado. Porque, nas diretrizes da Polícia Militar, ela não pode fazer reintegração de posse de surpresa.
por exemplo. Entendi. Tem que avisar com 48 horas de antecedência, e a polícia não estava cumprindo isso, né? No dia 13, ia fazer a reintegração de posse sem que fosse feito, né? Anunciado com antecedência de 48 horas, como esse regulamento prevê. Então, assim, são várias irregularidades, né, que foram objeto dessas denúncias e dessa medida cautelar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual é a sua expectativa, Joviano, de resolução desse caso do ponto de vista jurídico? Qual é a sua expectativa? Olha, lamentavelmente, do ponto de vista jurídico, né, haja vista a postura temerária, né, da Corte Mineira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que inclusive publicou uma nota, né, defendendo a realização, né, da reintegração de posse, ou seja, existe uma postura institucional que ela é produto do conservadorismo do judiciário mineiro. Então, lamentavelmente, do ponto de vista jurídico, as nossas expectativas são bastante reduzidas, né? Tem várias ações do Ministério Público, né, da Defensoria Pública, nossa, da Advocacia Popular. A nossa maior expectativa diz respeito à ampla rede de apoio e solidariedade, não só, né, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no Brasil, mas também internacional que está tendo com relação a essas famílias. Ou seja, uma rede ampla que faz com que o ônus e o desgaste político dessa reintegração de posse seja muito caro para ser suportado pelas autoridades. Então, por exemplo, foi lançado um manifesto de docentes, né, docentes brasileiros e também de fora do país, que já conta com a assinatura de mais de 500 docentes universitários, né, em defesa contra o cumprimento dessa reintegração de posse, em defesa dessas milhares de famílias que hoje se encontram nas ocupações do Isidoro. Então a gente espera que toda essa comoção em torno desse grave conflito fundiário urbano, considerado pelo Ministério das Cidades como o maior conflito fundiário urbano do Brasil, hoje em vias de ser consumado, né, em face desse despejo. Então, a nossa expectativa é que, diante da gravidade desse conflito, que as autoridades acordem, né, para a necessidade de buscar essa saída negociada. Nesse sentido, Joviano, qual tem sido a posição, de um modo geral, do Estado diante dessas ocupações? O Estado, né, que deveria, em última instância, é o Estado que dá a ordem para a polícia, né, efetivar ou não a reintegração de posse. O Estado deveria promover, né, essa mesa de negociação entre os atores envolvidos. E, no entanto, o Estado saiu da mesa de negociação e deixou essas famílias ao relento, sem nenhuma possibilidade, até o momento, de ter alguma alternativa à reintegração de posse. Joviano, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual papel os professores e a educação podem desempenhar nesse debate, tendo em vista que esse nosso programa é visto por muitos docentes aqui em Minas Gerais? Chamar a atenção dos seus alunos para essa outra realidade, que é uma realidade muitas vezes colocada, né, como o prefeito Márcio Lacerda disse recentemente, de que nessas ocupações só tem bandido. Né? Isso é um absurdo, né? Tratar um conflito dessa magnitude como um caso de polícia. Então, grande parte da cidade de Belo Horizonte é fruto de ocupações espontâneas ou organizadas, né, por movimentos sociais que reivindicam isso. O cumprimento da função social da propriedade, a existência de políticas públicas capazes de efetivamente dar uma resposta, né, para as famílias que não têm moradia e, além disso, a função social da propriedade, que tem estatuto constitucional e que, em caso de imóveis abandonados que não cumprem nenhuma função social, que não tem nenhuma destinação econômica residencial, estão em situação de ilicitude. E a própria legislação prevê inúmeros mecanismos para que esses imóveis sejam destinados para fins de interesse social. Ok, Joviano Maier, agradeço a participação e a gentileza desses esclarecimentos aqui para esta classe. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e estamos sempre abertos a participar do programa. Certeza. Confira agora a agenda da semana. A Regional do Simprominas, em Divinópolis, promove no próximo sábado, 6 de setembro, de 7 às 11 horas, atividades de esporte e lazer no Parque da Ilha. Haverá brincadeiras, orientações sobre saúde, caminhada e corrida, além de sorteio de brindes. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.